Paz e graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja ela no coração de todos. Amém. Resolvi gravar este vídeo para expor o meu ponto de vista e ao mesmo tempo levá-los à reflexão, que vocês possam e venham meditar no assunto. Já estive dentro do sistema religioso. Hoje, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, Deus me despertou e abriu os meus olhos. Pois aquilo que acreditávamos, que era guiado e conduzido pelo Espírito Santo, não passa de preceitos de homens. É claro que venderam para vocês, né? Que em todas as coisas eram regidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu vim falar de uma parte que é a prisão em que habita um CCBano, ou que habita alguém dentro de um sistema religioso. Deus libertou, após 500 anos, um povo da escravidão no Egito. Só que ao passar dos anos, o povo se encontrou diante de uma outra prisão, que era a lei. Aí Deus, pela sua infinita bondade, favor e misericórdia, enviou Jesus Cristo para pôr o povo em liberdade outra vez, mas agora da lei, não da escravidão. E de novo, o homem se viu preso, porque o homem, ele quer ser guiado, o homem, ele quer ser conduzido. O homem tem a necessidade de ser guiado, o homem tem a necessidade de ser conduzido. O povo, quando era livre, clamou por um rei, pois o povo tinha Deus que os guiava e os conduzia em toda a sua obra. Clamaram por um rei. Atendendo ao clamor do povo, Deus ofereceu para Israel um rei. Mas quem está guiando e conduzindo um homem a partir de agora é um rei. O rei é homem, o homem é carne. O homem falha, erra. E o primeiro rei de Israel, o rei Esaú, já desagradou a Deus. Então o povo era livre e já estava preso. Aí teve as obrigações da lei. O que foi necessário? Foi necessário enviar Jesus, que cumpriu toda a lei, nos libertou da lei. Então éramos escravos. Deus nos libertou. Depois estávamos presos na lei. Jesus Cristo nos libertou da lei. E agora nasceu a congregação. Em Mateus, capítulo 23, ele aborda esse assunto, onde o povo estava preso na lei. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem.
Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo querem movê-lo. Então, em Mateus 23, aqui já está falando do peso da lei. Mas aquelas leis é apenas para os fiéis. Eles têm prerrogativa da lei, porque eles são cabeça da igreja. Os seus filhos ou os filhos deles. Você acha que os filhos deles vão receber o mesmo julgamento da lei? É os tópicos de ensinamentos, ponto de fé, ponto de doutrina e as leis da igreja. O engraçado é que essa lei ela adota a pior parte da lei, porque a sentença da congregação é sempre o pecado de morte e sentar, tirar a pessoa de cena, afastar. Que nem eles falam, não participa mais da comunhão da igreja. Aquele que é falho, aquele que tem um grau de fraqueza na congregação, de fortalecerem aquela alma para ele vencer todas as adversidades, que é o pecado, lá não. Lá, se você tem o pecado, é lançado fora. Porque se a pessoa está em pecado, ela precisa o quê? Se fortalecer para vencer o pecado. Mas na congregação é lançada fora. Se ela é lançada fora, como que ela vai vencer o pecado no mundo? E é uma doutrina totalmente oposta da de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é amor, misericórdia, acolhedor? A congregação não. A congregação ela prega tudo isso. Ela prega amor, prega misericórdia, finge ser acolhedora, mas se você estiver em pecado, você é lançada fora. Ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Existe isso dentro da congregação? Quem é que senta nas primeiras fileiras? Então atam fardos pesados, difíceis de suportar, e o põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, de modo nenhum querem movê-lo. E está escrito aqui também, nem se salvam, nem deixam os homens se salvarem. Pois quando senta alguém, ou quando classifica alguém com a sentença pecado de morte, a pessoa é lançada fora e já recebeu o juízo de prisão perpétua. Porque na congregação não há segunda instância, não há um tribunal de segunda instância, não há como recorrer. Uma sentença na congregação, ela vale por toda a vida. A sentença de hoje é a sentença perpétua. Porque eles não voltam atrás de sua palavra.
não voltam atrás. Orgulhosos, presunçosos, exclusivistas, amantes de si mesmos. Tudo isso é a congregação e o sistema religioso ao qual vocês fazem parte. E vocês são porta-voz do sistema. E o sistema, ele induz toda a igreja, e a igreja, sem parar para pensar, sem parar para meditar, o que a igreja determina, a igreja acolhe e fala a mesma língua. Se a igreja lançou fora, não é o meu amigo. Se a igreja lançou fora, não faz parte da minha comunhão. Se a igreja lançou fora, eu lanço fora também. Agora, aí tem a pregação do filho pródigo, amor, misericórdia, caridade, perdão, 70 vezes 7. Tudo isso são palavras lançadas ao vento, né? Eu vou falar de uma coisa aqui, a qual eu estive dentro do sistema religioso e não percebi tais coisas, tais práticas. Por exemplo, o nepotismo. Existe um nepotismo fortíssimo dentro da igreja. Mas sempre acreditávamos que era guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus regia esta casa. Mas não é nada disso. Todas essas coisas são políticas e preceitos de homem. Quem conduz o sistema religioso é o homem, é a mão do homem. Deus não tem nada a ver com isso. Foi orado a Deus, Deus revelou, Deus levantou, Deus se comprazeu. Deus não tem nada a ver com isso. Principalmente com nepotismo. Tem nepotismo de um na família, mas tem nepotismo aí de 10 a 20 na família. Então Deus levantou os 20 da família para a bendita obra, para a bendita graça, para o santo ministério, né? E são coisas que a gente não para pensar. Para pensar, para meditar. Dentro da religião, é pregado amor, é pregado misericórdia. Mas o ministério ele tem hierarquia. Eu vou falar uma linguagem simples de se compreender. O ministério pobre não tem acesso ao ministério rico. O ministério simples não tem acesso ao ministério lá em cima. O ministério lá em cima determina e é reação em cadeia. Todo mundo vai cumprir, vai falar amém e acabou. O ministério que faz o serviço de formiguinha, que faz a parte mais pesada da obra, ele é apenas guiado, conduzido e acabou. Denominação. Temos o rebatismo. Só essa graça é a verdadeira. Tem um rebatismo. Tem um vídeo circulando aí. Tem que rebatizar, porque nos demais batismos o irmão fala: eu te batizo por causa de uma palavra pequenininha. Por causa de uma palavra tem que rebatizar.
eu te batizo. O restante está tudo certinho. Mas só porque colocou eu te batizo. Agora na congregação não é te batizo. Então trocou o eu pelo te. Te batizo. Eu te batizo. Por causa disso, quem vem de outras denominações, por causa de uma palavrinha, tem que se batizar novamente. E na concordância verbal, conjunção de verbos, dá a mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Então esse vídeo aí vai cair por terra. Tá? Se é eu te batizo ou se te batizo, você acha que o Senhor Jesus, cheio de amor, acolhedor e misericórdia, vai se importar por causa de um fio de cabelo? Então, tem um vídeo circulando aí, caiu por terra. Congregação, a pior parte da congregação é a força de linguagem. A força de linguagem dela são coisas que eu estive lá durante 40 anos, mas eu nunca percebi, eu nunca parei para pensar. Santo ministério. Santo ministério. Não está escrito? Debaixo dos céus não há um justo, nenhum sequer. Está escrito também: aquele que disser que em mim não há pecado, fazê-lo mentiroso. Porque todos pecaram, e através do pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, de onde que vem esse santo ministério? De onde que vem esse negócio? Santo ministério. Santo ministério. Da onde que vem isso? São coisas que eu estive lá e não parei para pensar. Eu não parei para meditar nisso daí. Então, existem homens santos andando, circulando pela terra? Eu acredito, sim, que o homem um dia alcança um perfeito amanhecer. Mas o dia em que ele alcançar esse perfeito amanhecer, sim, ele será um santo, mas Deus virá recolher, porque a terra não há comunhão com os santos. A terra não é digna. Então, da onde é que vem esse santo? Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado. Graça maravilhosa. Eu nunca parei para pensar nisso também. Força de linguagem que habita dentro da congregação. Graça maravilhosa. A congregação, os fiéis, porque não meditam, eles têm a verdadeira adoração ao templo. Eles têm verdadeira adoração ao sistema religioso. Tem verdadeira adoração aos dogmas. A graça maravilhosa de Deus é Jesus Cristo. A graça de Deus é Jesus Cristo e a graça maravilhosa é Jesus Cristo. É o feito de Jesus Cristo. Santa palavra, mais uma força. Santa
palavra. A congregação, através de uma força de expressão, eles colocam santo em tudo. Santo testemunho. Tem muita gente que vai lá, conta assim, os bens feitos de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Porém, aquelas pessoas que por falta de entendimento não conta bem feito nenhum, apenas se vangloria e passa a ser santo testemunho. Então, santo testemunho, mais uma santo testemunho. Se eu estou falando aqui é porque eu vi, tá? Santas coletas. Força de expressão da igreja, mas eu nunca parei para pensar nisso. Veja a gravidade disso daí. Santo batismo. Coloca santo em tudo. Santa ceia. O nome certo é ceia. Coloca lá, Santa Ceia. Mas santos hinos. Tudo é santo. Santa comunhão. Santos conselhos. Gente, eu acreditava que o templo era santo. Mas o templo é pedra, areia e cimento. Deus não habita em templos e casas feitas por mãos humanas. Aonde será o lugar do meu repouso? Que casa me edificareis? Pois o céu é o meu trono, a terra escabelos para os meus pés. Então, o templo, ele é pedra, areia, cimento, só isso. E o pior de tudo é que o templo está cheio de mensagens subliminares maçônicas desde a origem. A cor da congregação, ela é maçônica. Os hinos da congregação, os autores das melodias, vários hinos são maçônicos. A Bíblia lá na tribuna, Bíblia, lá em cima no púlpito, ela tem simbologia maçônica oculta. Maçônica ou pagã, que fala, né? Eu não sei se a maçonaria tem. Tem sim, tem. Na verdade tem. Sim, é maçônico e ao mesmo tempo pagão. Tá? A formação. Aquelas cadeiras vazias. Acho que o anjo senta naquelas cadeiras. Não é nada disso. Estão fazendo menção e alusão à maçonaria também. Aquela posição de cadeira vazia. 3 degraus para subir no púlpito. Tá? Então, todas mensagens subliminares maçônicas. O templo do lado de fora, formato do templo, tá? Formato do lado, formato das janelas, tudo mensagens maçônicas. Então você acha que o Espírito Santo vai dividir a glória dele? Deus vai dividir a glória dele com entidades. Pessoal,
mais uma coisa. Nas orações, manifestações do Espírito Santo, em suas orações, em suas visitas, famoso jargão, é força de palavra, força de expressão, força de linguagem. Deus mandou falar. É chamada profetada. A congregação é cheia de profeta. Profetada, né? Deus mandou falar, Deus mandou dizer, Deus tem mais uma força de linguagem, uma força de expressão da congregação. Eu andava junto, não parava para pensar, não parava para meditar. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Profecias, orações, o MOP, movimento de oração, de profecia, barulhada toda, é andando para cima e para baixo, pregando. Deus mandou falar. Quanto mais profeta, mais querido. O véu, busque na teologia o significado do véu, cabelo crescido. O véu não tem nada a ver com espiritualidade, com comunhão, com Deus. Tem nada a ver. O cabelo, irmã, você cortou o cabelo, ficou sentada, perdeu a liberdade. Fique em paz. Cabelo não tem nada a ver com santidade, salvo quando é um sinal entre a pessoa e Deus e a pessoa. No caso de Sansão. Sansão era um narizeu de Deus, né? Mas se não há um concerto individual com Deus sobre o cabelo, não tem problema nenhum cortar o cabelo, tá? A barba do homem, por que o homem não pode ter barba, né? No tempo que eu habitava, né, o homem com barba, ele se sente diminuído para falar com Deus. Por quê? Porque o sistema criou essa lei, essa doutrina, que o dia que você está com barba, o dia que você está sem véu, o dia que você cortou o cabelo, o dia que você vê, você não é digno do Senhor. E a ideia do sistema é colocar um cabresto no povo, para ter total domínio e controle. E tem. Porque acreditávamos que era algo celestial, sublime, da parte de Deus ou do Espírito Santo. E atendíamos. Mas tudo isso é cabresto, preceitos de homem, para o homem ter total controle, domínio sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. E tem. E tudo que o sistema determina nas nossas vidas, a gente obedece sem questionar. Porque acreditamos que estamos regidos e abrigados debaixo de uma obediência eclesiástica, celestial, que passou desta terra, que está além desta terra. É que é uma lei que está além dessa terra, que está além de uma lei humana. Passamos a obedecer. Qual foi a minha decepção em saber que tudo isso
é preceito de homens, falo com toda a convicção e certeza. São preceitos de homens desde a sua origem, desde a sua fundação. A igreja, ela já nasceu com pilares profundos na maçonaria. Então, desde aquele dia, ela é preceito de homem. Eu achei que a maçonaria havia entrado no sistema religioso depois de um determinado tempo. Mas não. Ela habita para a maior confirmação, que é desde a origem, ela está lá escancarada na frente de vários templos religiosos. Vários. Então são esses tópicos de ensinamentos, né? Que nada mais é cabresto. Para que de tempos em tempos a igreja não perca a força, não perca o controle e continue regendo, dominando a sua vida. Tá? Tem várias denúncias das farras que vinham acontecendo no Santo Templo, bebida, farra do dinheiro. Então só dá credibilidade para essas coisas quem quer. E a igreja submissa. Amém. Todos os absurdos que a igreja pregou, a igreja fala amém, cumpre sem questionar. Estamos tirando uma liberdade. Amém? Fulano de tal pecou de morte. Amém? A irmã cortou o cabelo. Ela está sentada. Amém? Aleluia! Então, essa igreja, ela é cúmplice de toda a barbaridade que a congregação praticou em todos esses tempos. Mas hoje é dia de meditarmos, né? Palavra revelada. Não há revelação da parte de Deus na palavra. Ah, mas Deus falou com a minha alma. Deus cumpriu a palavra. Deus não sei o que. Irmãos, eles estão pregando lá há 50 anos. Eles sabem o que tem que pregar. Sabem o que tem que falar. Eles dão um tiro lá, às vezes acerta. Tem uma multidão lá. Dou um tiro. Pegou em alguém. Oh, eu sou um belo atirador. Todas as coisas, a gente vive a nossa vida e pelos caminhos vamos encontrando adversidades. Vai surgindo na nossa vida adversidades. E da mesma forma que a adversidade ela veio, a vida, as engrenagens vão girando para sanar essas adversidades, para colocar todas as suas coisas em seu devido lugar. Então, a natureza, ela cria uma adversidade, mas como a nossa vida está girando, a vida também ela conserta as adversidades. Os obstáculos vão chegando, a água, um cano furado, ele sempre procura um caminho. Se ele encontra barreiras pelos caminhos,
ele encontra um outro caminho. A água não para jamais. Então, na nossa vida é assim mesmo. Naturalmente, a nossa própria natureza encontrou um outro caminho, uma outra direção. O sistema, o mundo conspirou para consertar aquela adversidade. Aí você dá o mérito 100% para o pregador. E coloca Deus lá no final da fila. A pior prisão do CCBano. Pior prisão de um CCBano. É quando ele alcança uma graça. Ele já é preso no sistema religioso porque herdou dos pais essa bendita herança, essa bendita graça. Já herdou de família, já está preso. Segunda prisão: leis, doutrina, estatutos, pontos de fé, tudo isso aí, preso. Aí deram um tiro lá em cima lá da palavra, acertou em alguém. Preso. Se cumpriu aquilo lá, preso. Alcançou uma graça. Colocou Jesus lá no final da fila. Você alcançou uma graça? O que Jesus falou? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé. A tua fé. E o CCBano, que ele é? Eu encontrei a graça aqui, neste terreno. Daqui eu não saio nunca mais. Preso o resto da vida. Ele alcançou aquela graça em Jesus Cristo. Ou o templo é milagroso. Ele alcançou aquela graça por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo ou por intermédio do templo? O consciente dele, templo. Jesus Cristo, lá no final da fila. Primeiro é o pregador, aquele pregador, ungido de Deus, um profeta na terra. A primeira glória vai para o pregador, a segunda glória vai para o templo, Jesus lá no final da fila, preso pelo resto da vida. Preso, resto da vida, dentro de um sistema religioso, guiado e regido pelo homem. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé. Não, eu sou devedor do templo. Eu estou devendo o templo. Eu não posso abandonar o templo, porque eu fui curado lá. Eternamente devedor. Perceberam um pouco do que eu estou falando? Perceberam só um pouquinho? Porque a gente está dentro do sistema,
gente não percebe nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque confiamos no sistema, acreditamos no sistema, acreditamos na lei regida pelo sistema e acreditamos que quem está guiando e regendo o sistema é um ser espiritual. O qual nos prende mais ainda, porque acreditamos que Deus, Jesus e o Espírito Santo está guiando, conduzindo e regendo esta casa. Não é nada disso. Não é nada disso. E só lembrando que quando a igreja ela vai julgar alguma causa, ela sempre pega a pior parte da lei. A lei está aqui, é completa. Qual é a pior parte da lei? A pior parte é essa daqui, na última linha da lei. Eu vou adotar essa parte para mim. Adota. Agora aquela parte de amar, perdoar, misericórdia, filho pródigo, colher, caiu, levanta. Essa parte não nos importa. Amor, misericórdia, salvação. É tipo assim, já demos a salvação uma vez no batismo, né? A linguagem deles, claro. Já demos a salvação uma vez no batismo. O resto é com você. Você perdeu a sua salvação. Essa é a pior parte da lei. Fiquem na paz de Deus. Amém.